Fala, gente, e aí, tudo bom? Chegamos à nossa quarta e última aula sobre design generativo aqui no canal. Nessa aula a gente vai analisar os resultados que a gente recebeu, escolher uma geometria que atenda aos nossos objetivos a partir dessa filtragem e análise que nós vamos fazer e também fazer o pós-processamento nessa malha que a gente vai receber do programa. Então, se você gostou do que você viu até agora, eu convido você a se inscrever no canal e deixar um comentário aí também de apoio, além do seu like também. Vamos lá! Para a gente conferir os resultados que a gente obteve, a gente vem aqui no Explore. Mas para poder conferir se já ficou pronto o que a gente pediu, a gente pode vir nesse ícone aqui e View Job Status, onde a gente tem aqui o status de completo e você pode analisar por aqui. E você pode conferir também os resultados clicando aqui. Então, esses aqui são os resultados que a gente obteve. A gente tem algumas formas de comparar as diferenças das propriedades, tá? E se a gente passar o mouse em cima aqui, a gente consegue ver a evolução das iterações. Então, ver como é que a peça começa e como ela vai perdendo massa para atingir o objetivo que a gente determinou lá de menor massa possível ao longo das iterações. Aqui na esquerda a gente consegue filtrar, tá? Por convergido e por completo, tá? Que a diferença é completo é que ele conseguiu finalizar o estudo, mas ele não atingiu o objetivo tão bem, tá? E o convergido é que atingiu o objetivo. E geralmente são os mais aconselhados, mas não vamos excluir os que completaram somente, tá bom? Porque eles podem servir tanto de inspiração quanto também como design final, se a gente voltar algumas iterações ou fazer algumas alterações neles. E aqui a gente consegue ver também algumas outras formas de agrupamento e de filtragem, volume das peças, filtrar também pela massa, só aparecer exatamente o que a gente quer para ficar naquele, enfim, no ideal aí que vocês procuram. Aqui é questão de resistência, o mínimo fator de segurança, tá? Esses aqui que ficaram completos, geralmente eles não atingem o objetivo, tá? Esse, por exemplo, aqui está com 1.39 de fator de segurança. Então, talvez se a gente voltar aqui algumas iterações, ele consegue atingir, ó, 2.01. Então, ele atingiu o nosso objetivo lá, mas ele está uma forma bem esquisita. Então, eu acredito que esse aqui, por exemplo, não vai ser o caso. Para vocês finalizarem, é só clicar aqui. Para vocês finalizarem o modo de vista, tá? Além dessa forma aqui de filtragem, a gente tem também as vistas de propriedade. Aqui são todas as formas de filtragem que a gente tem, né, de visualização. A gente pode vir aqui, então consegue observar todas as propriedades. Lembrando que tudo isso a gente consegue filtrar por meio de manufatura, os materiais que a gente pediu teste, e por aí vai, tá? Então aqui a gente consegue ver detalhadamente o que cada uma dessas opções aqui diz pra gente. Se a gente quiser comparar algumas dessas, é só a gente clicar aqui, nesse quadradinho, selecionar algumas opções e vir em comparar, Comparison View aqui embaixo. Ele vai selecionar as peças que a gente mandou e vai comparar aqui uma vista em 3D, onde a gente consegue mexer, a gente pode ligar aqui em cima a análise de estresse, então a gente vê como é que está distribuído o estresse na peça, sempre se orientando aqui pela barra de estresse, tá? Que identifica de acordo com a cor. Então todas essas peças aqui que a gente escolheu estão em azul, estão com baixo estresse, isso é ótimo, tá? Então na situação de uso normal elas vão dar e sobrar. E aqui, clicando em cada uma dessas opções, as propriedades delas vão aparecendo. Então, por exemplo, essa aqui está com 43 gramas, ela está de plástico ABS. Essa aqui da esquerda está com 35 gramas. A de baixo está com 34 gramas. Tá? É de alumínio, plástico e alumínio também. Agora, percebam que legal aqui. A gente está comparando essas três opções. Essas duas da esquerda são de alumínio, tá?
essas têm o mínimo fator de segurança, uma tem 19 e outra tem 14. Já a de ABS plástico tem o fator de segurança 6. Porém, ela é mais fácil de ser fabricada do que alumínio. Então, isso tudo tem que entrar na equação, entendeu? Não é só o fator de segurança, não é só o meio de manufatura. Enfim, existem diversas formas da gente enfim, tomar essa decisão. Além desse modo, a gente também tem um modo Scatter Plot, né, que se chama, enfim, eu não sei o nome disso em português, mas é algo como uma vista distribuída, enfim. Você consegue ver aqui comparando dois fatores. Então, por exemplo, a gente pode comparar o menor fator de segurança com o peso, tá? Então aqui as peças que têm o fator de segurança mais para cima aqui é melhor, que é a peça mais segura, porém ela geralmente vai estar mais pesada e vai custar mais caro, tá? E as que tem mais para a esquerda tem o fator tem menos massa, mas geralmente tem um pouco menos também de resistência, tá? E a gente pode também se orientar aqui pela legenda, ou trocar aqui, por exemplo, por outro tipo de característica que a gente quer comparar. O ideal é que a gente gere mais resultados do que a gente fez, mas isso aqui já é o suficiente para a gente conseguir comparar essas alternativas aqui, tá? Eu gosto bastante dessas alternativas aqui que foram feitas de alumínio. E vou acabar utilizando elas, mas transformando elas em plástico. Beleza? Por último, acabei saindo aqui. Por último, a gente tem aqui também essa lista aqui, essa visualização de lista, de tabela, que também a gente tem todas aquelas questões lá que a gente falou. Então vamos lá, vamos escolher. Eu vou acabar escolhendo uma que foi a que eu mostrei ao longo do processo, que é essa aqui, tá? Ela está sendo feita de alumínio, de ABS, desculpa, plástico, tá? Formato irrestrito, ou seja, a gente não, essa aqui ela está sem restrição de manufatura. Mas para efeito dos testes que a gente está promovendo aqui, eu acho ela super interessante porque ela tem um formato bacana e eu vou, na verdade, igualar o peso dela, voltando às iterações. Ela está com 14 gramas, eu vou igualar o peso dela aos outros testes que eu fiz. Então vou deixar ela com 16 gramas e vou seguir com essa alternativa aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouco mais. Aqui já está com 18, para poder a gente comparar os pesos e ver a diferença entre o original em alumínio e o original em ABS. O original não, e o design generativo em ABS, tá bom? Então beleza, a gente decidiu ficar com esse desenho aqui. E agora a gente vai exportar esse desenho. Na hora de exportar esse desenho, para você conseguir trabalhar com ele, tem duas formas, tá? A primeira é exportar uma geometria, vamos chamar assim, mais parametrizada. Nem sempre ela vai conseguir te dar todos os recursos ali, as árvores de recursos. Ou a segunda opção, que é exportar como mesh. Eu sempre prefiro exportar como a primeira opção aqui, que é, enfim, o programa tenta reconhecer o que aconteceu ali, transformar isso em uma geometria editável, do que transformar em mesh logo, porque se eu quiser fazer o contrário, eu consigo através da primeira opção e da segunda não. Então beleza, joguei para a nuvem resolver para mim essa questão, e agora a nuvem vai me dar o resultado já já. Enquanto a gente espera o programa transformar para a gente em uma geometria que a gente possa utilizar, vamos observar aqui essa peça para a gente aprender algumas coisas. Primeiro, o que a gente está vendo aqui nessa peça em relação
a distribuição de estresse. A gente tem uma peça que a maioria dela é verde com uma tonalidade azul em alguns pontos, tá? Isso é bem legal porque existem basicamente quase nenhum ponto de concentração aqui de estresse, tá? Porém, a gente tem alguns erros na malha aqui que talvez o programa resolva, senão a gente vai ter que resolver. Então, por exemplo, a gente tem esses buraquinhos aqui, que a gente obviamente vai atacar quando tiver com o design final. A gente vai trabalhar diretamente neles para poder fechar eles e ter uma geometria mais concisa. E também alguns lugares que eu gostaria de dar uma melhorada nessa malha. Então, por exemplo, a gente tem algumas partes aqui que ele afina próximo à junção, o que não é legal, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser um ponto de quebra caso tivesse um esforço. Então, a gente pode também, por exemplo, dar uma engrossada aqui nessas junções aqui. Então, isso tudo a gente vai fazer através da área do Fusion, que trabalha com T-splines, né? Que é a geometria, é como se fosse os polígonos, a área de edição de polígonos do Fusion, que a gente vai conseguir trabalhar bem isso aqui, tá? Dos esforços mecânicos aqui. Olha a coloração dessa peça, como é que está bem distribuído, né? E agora vamos lá dar uma olhada em como é a peça antiga, tá? Ela tem o mesmo material, tem o mesmo peso, ela vai quebrar aqui, então ela não resiste. Ela tem um fator mínimo de segurança de 0.462, tá? Então, basicamente, essa peça que a gente fez aqui tem o mesmo peso e é 4 vezes mais forte que aquela outra. Então, percebam a potência do design generativo. Então, a gente fez uma forma que tem o mesmo peso e resiste 4 vezes mais, tá? Então, é muito legal isso para a gente ver como o design generativo resolve o problema que a gente trabalharia de uma forma muito mais cartesiana, né? Uma forma muito mais quadrada, e não conseguiria atender a solicitação necessária. Então, o nosso design está pronto. Vamos clicar aqui e vamos ver o que aconteceu. Ele abre para a gente, ele cria um novo arquivo, tá? A partir desse resultado, que a gente vai dar uma olhada agora em como ele fica. Então, vamos lá. Basicamente, ele pega a geometria que a gente tem. Vou dar uma olhada aqui puxei aqui para trás a árvore, né, a timeline. Então, ele deixa as nossas áreas de preservação e as nossas áreas de obstrução, né, de obstáculo aqui. Cria aquele formato, tá ali no meio. Vou tentar mostrar para vocês. Cria o formato novo, tá? Nesse caso ele criou de T-spline, né, de polígono mesmo. E depois cria um boundary fill, que é para poder juntar a geometria de preservação. E depois retira qualquer coisa que tenha ficado no caminho, que é exatamente essa última operação aqui, tá? Que aí você pode deixar ou tirar, enfim. Nesse caso aqui, ó, aqui de baixo, eu nem precisaria dela. Tá tão limpinho aqui que uma chave de fenda passaria aqui sem problema nenhum. Entendeu? Então não precisa prejudicar a malha aqui. Mas pode ser que em outro lugar precise. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada lá dentro. Tá fazendo... Também não acho necessário, a gente pode tirar isso aqui. Então isso aí é uma das vantagens do exportar o design e não exportar o mesh. Então vou até deletar esse combine aqui. E a gente vai dar uma olhada em como a gente vai melhorar essa forma agora. Vamos só voltar ali no nosso design generativo para a gente ver mais uma coisa que também a gente consegue ver pelo
por essa interface aqui. A gente consegue ver aonde estão nossas geometrias de preservação, que a gente setou lá no começo, e aonde estão as nossas geometrias de obstáculo, tá? Então, se vocês quiserem conferir, tá aqui. Então, beleza. Para a gente começar a brincar e editar isso aqui, a gente pode voltar aqui atrás, vir aqui, clicar com o botão direito e botar Edit. Tá? Percebam que tudo que está encostando naquela superfície lá de cima está travado. Então, para vocês fazerem qualquer alteração aqui nessa malha, vocês vão ter que destravar. Então, vocês vão selecionar a malha, vem aqui em cima em Modify, Freeze and Unfreeze. Agora você consegue mexer nisso aqui. Então, por exemplo, vocês poderiam aumentar. Eu apertei Alt 1 para poder conseguir ver exatamente aqui, né, a geometria em quadrado. Alt 1 você vê a geometria quadrada. Alt 2 você vê a geometria quadrada e já com a parte de Smooth, né, que é essa parte mais lisa. E Alt 3 você vê só a geometria mais arredondada já. Então, por exemplo, a gente poderia ver aqui em Modify. Clique em Modify, ele vai abrir toda a parte de modificação. A gente selecionar aqui e escalar, por exemplo, isso aqui, tá? Que é o que a gente tinha conversado lá. Então, posso aumentar essa geometria aqui para que ela fique mais segura, né? Então, a gente tem mais uma segurança em relação a esse meio aqui. Existem outras formas de seleção. Eu estou com a seleção desse tipo, mas pode ser seleção quadrada aqui. Tá? Então, o Fusion ele deixa você também brincar com a malha poligonal. Enfim, eu não vou entrar muito nessa parte, porque senão isso aqui é uma aula só disso, tá, gente? Isso aqui é uma aula só de modelagem poligonal no Fusion, e não é o objetivo aqui. O objetivo é ensinar vocês o que é o design generativo e como vocês fazem, tá? A gente então resolveu aqui. Vocês podem replicar isso para todos os outros. Vamos dar um OK. E aí, só tem que ter cuidado aqui para quando vocês finalizarem essa forma e vocês forem para frente com o Boundary Fill, ele não ficar fora, senão ele não vai fechar. Então, essa parte aqui não poderia acabar para fora e não fechar, ultrapassar a área de preservação, que ele não conseguiria completar essa geometria, tá? Então, beleza, isso é uma coisa. Se vocês quisessem, vocês poderiam, por exemplo, refazer essa geometria aqui, engrossar, deixar lisa e depois refazer o teste de esforço para ver se está tudo ok, para ter a garantia. Mas, enfim, só para ter uma certeza maior. Outra coisa que vocês poderiam fazer é o que a gente tinha conversado de fechar esse buraco aqui, que o programa já quase tentou fechar, e a gente pode fechar ele aqui agora. Vamos também usar o Modify. Vou clicar com o botão direito aqui no Edit, botar Modify, e agora a gente pode vir aqui tentar fechar isso aqui de uma forma simples. Então agora a gente vai selecionar a ferramenta de Erase and Fill, e com ela aqui a gente vai mostrar para o programa qual é o buraco que a gente quer atingir. Então a gente selecionou. Para vocês mudarem o tipo de seleção é só vir aqui em cima. A gente acabou pegando aqui uma de trás, a gente só vir segurando o Ctrl que ele vai retirar, beleza? Então é só dar OK. Existem alguns tipos aqui. A gente vai dar OK, Reduce Star mesmo, pode ser, tem esse outro tipo aqui também. E o programa vai tentar juntar isso pra gente, tá? Tem vezes que vai dar super certo, tem vezes que não vai dar. Para vocês saberem se deu certo, vocês tentam apertar com Alt 3 para ir para o modo Smooth, né? Aquele modo que fica lisinho, vamos chamar assim, e ele não está indo. Então, para a gente dar um jeito nisso, a gente vai vir aqui, Utilities, Repair Body, clicar no corpo e Auto Repair. A gente fazendo isso, ele vai dar uma ajustada, lembrando, e de dar OK, lembrando que isso aqui está longe de ser um método, vamos chamar assim, correto, tá? O ideal era a gente vir aqui ajeitando polígono por polígono, mas enfim, só para vocês
saberem as possibilidades aqui, que é possível vocês fazerem alguns reparos básicos aqui na geometria, trabalhando com essas outras ferramentas aqui. Procurem tutoriais de T-Spline aqui, que é uma coisa bem complexa e muito trabalhosa, então não daria pra gente ensinar aqui. Então basicamente é isso, esse é o nosso resultado final. A gente fez uma limpeza da malha, a gente poderia trabalhar aqui também, então puxar isso aqui para dentro, ou aumentar, enfim. Vocês entenderam o conceito de deixar uma malha um pouco mais uniforme, preparada para ser manufaturada, tá bom? Lembrando que esse resultado aqui tem o mesmo peso daquele outro e está 4 vezes mais resistente. E vocês têm que sempre no final fazer um teste, uma simulação de esforço aqui, tá? E quando vocês puxam, criam uma simulação de esforço, acabei de criar aqui na esquerda, ele já importa todo o nosso modelo, né? E já deixa a gente criar. Chegamos então ao resultado final do nosso projeto de suporte de prateleira, utilizando o design generativo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a utilizar essa ferramenta tão poderosa, e convido vocês a deixar um comentário, um like, caso vocês tenham alguma dúvida, e se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse conteúdo e querem mais, também podem deixar a sugestão de vocês, que eu vou ficar muito feliz com o apoio e a interação. Muito obrigado e até a próxima.